Bom dia. Oi, querida. Oi, Bom Mari! Bom dia. dia, minha amiga! Tudo bem? Que alegria! Que bom te ver e fazer essa live contigo. Que delícia. Que bom que deu certo. Então vamos esperar um pouquinho, né? Ainda não são exatamente 9 horas. Vamos dar um tempinho aí para as pessoas irem entrando, né? Você tá bem, querida? Eu tô bem, Mari. E você? Também. Tô aqui com meu Animada, um pouco assim. maridão, olha, que é igualzinho a florzinha do Faça Bonito. Ai, que linda. Muito bom. Que especial esse mês, né, Malena, que a gente pode Nossa, realmente. muito, Mari, muito, né? Um mês de visibilidade aí dessa campanha tão importante, né, para que as pessoas tenham mais coragem, menos tabu e medo de falar desse tema, né, que é um tema infelizmente tão recorrente na vida da maioria das pessoas, né, de muita gente. Exatamente. Então, muitas ações, né, muitas coisas para fazer, porque a gente, fora, né, todo o contexto da nossa vida, a gente ainda absorve mais essas demandas, né, desse voluntariado, mas que é tão necessário, né, e tão importante. Bom, então eu acho que eu vou começar me apresentando aqui. Eu sou a Mari Zíngaro, eu sou terapeuta, sou especialista em psicologia positiva e trabalho também com traumas de abuso sexual. Cuido de mulheres já na vida adulta que passaram por isso, né? Sou também educadora, faço a mesma pós-graduação que a Malena, né, que é educação em sexualidade, educação emocional e prevenção ao abuso infantil. Estamos nos especializando em toda essa temática que é muito extensa, se chama EZPAS, essa formação, né? E, e agora, com relação ao Maio Laranja, nós estamos então fazendo várias ações e eu estou trazendo, né, essa mulher incrível aqui para conversar um pouquinho com a gente. A gente vai fazer um bate-bola aqui de perguntas, né? Ela vai me fazer perguntas, depois eu vou fazer perguntas a ela. E a gente vai contar um pouco como é que foi a nossa trajetória nesse processo todo, né? Então, bom, é isso. Agora eu vou passar a palavra para a Malena. Muito Hum, bem-vinda, querida. Obrigada, Mari, obrigada pelo convite, uma alegria estar aqui com você nessa live, podendo falar desse tema tão especial, tão difícil, né, mas tão, assim, especial poder falar. Eu sempre fico imaginando que as minhas avós devem estar fazendo festa no céu, né? Da gente poder falar desse tema hoje, coisas que elas não puderam fazer. Bom, eu sou Malena Mandaluz, sou psicoterapeuta corporal e também sou educadora sexual. Trabalho com prevenção de abuso sexual na infância e na adolescência. Trabalho mais especificamente com os pais e as mães, os profissionais que atuam com a infância e também com o público de adolescentes. Mas também ofereço, né, oficinas para quem vai lidar com as crianças, ajudo os pais a lidarem, a levarem essa educação para suas casas. E a gente está nesse mês que é o mês da visibilidade e do combate, do enfrentamento e da prevenção do abuso sexual de crianças e adolescentes. Mas a gente está aqui hoje para falar dos cuidados que a gente pode ter com as pessoas que já passaram por isso, né, Mari? Você que trabalha com pessoas, com trauma, ajudando. Gente, é tão importante a gente ter essas pessoas na nossa vida. Não é todo profissional que entende sobre esse trauma específico, que é um trauma, assim, considerado, né, equivalente a um trauma de guerra. Ele é um trauma tão forte, tão profundo, traz tantas consequências que a gente precisa de um suporte. E é muito bom ter profissionais capacitados como a Mari, né, para ajudar a gente a lidar com as consequências dessas violações na infância. Então, Mari, começando assim o nossa troca de perguntas,
Quero perguntar para ti se é possível se reconstruir depois de uma vivência tão devastadora. E como que começa esse caminho, Mari? Sim, querida, é totalmente possível a gente se reconstruir, né, depois de uma vivência como essas. Eu tenho uma professora muito querida, Cecília Laureano, inclusive tem um canal no YouTube que vale a pena seguir, que é puro conhecimento assim para nossa área, que ela fala da cura, pensando na cura do queijo. Então é muito interessante essa metáfora, né? Porque nós vamos nos curando ao longo, nós vamos ficando cada vez mais curadas, né? Então é muito interessante pensar nesse sentido. Então, quando a pessoa chega com essa demanda na vida, a gente precisa entender porque esse trauma ele tem um espectro muito extenso, como você já disse, né? É uma violação, né? Isso te sabe, assim, é uma interferência no seu sistema, né? E isso, em geral, acontece quando a gente ainda é muito novinha, né? Então, quando essa demanda me chega, primeiro eu vou entender aquilo que me salta aos olhos, porque são muitos sintomas. Então, o que a gente precisa entender? Primeiro, a gente precisa é, reconhecer, para depois nomear, e aí, então, começar a cuidar, né? Uhum. Então, se a pessoa chega, por exemplo, com uma compulsão de compra, abuso de substâncias, enfim, uma sexualidade muito extensa, a gente vai começar a tratar por ali. São camadas, né? Na Hum. verdade. A gente vai descamando isso para tentar ir entendendo. Então, todos esses fragmentos, Malena, eles precisam, na verdade, de uma reconstrução de um relacionamento interior, né? Você precisa ajudar a pessoa a entender que existem muitos fragmentos lá dentro que ela precisa reconhecer, cada um deles, né? Criar protocolos de autocuidado. Isso é uma coisa muito importante. Essa palavra autocuidado, ela ficou extremamente banalizada, né? Uhum. Então as pessoas confundem muito com, sei lá, com skincare, com spa para emagrecimento, enfim. E a parte mais física, né, da beleza, assim, né? Exato. E eu gosto de trazer a metáfora da cadeira, né? Nós temos então quatro perninhas, são os quatro pilares do autocuidado. Se um tiver bambo, opa, você não vai estar segura ali naquele assento, né? Naquilo que te sustenta. Então, os quatro pilares. O físico, que já te ocupa quase que 80% do seu tempo, né? Alimentação, sono de qualidade, hidratação, exercício físico, só esse pilar já te toma bastante coisa, né? Depois o pilar emocional. Gente, terapia é fundamental, né? Não tem como solucionar, como resolver, como ajudar alguém nesse trauma que tem essa monta sem uma intervenção, um processo terapêutico sério Hum. e um profissional capacitado. Meditação, yoga, extremamente importante. Você precisa começar a construir com a pessoa uma caixinha de recursos para ela aprender a lidar com esse processo emocional, né? Entender dessas emoções. Então, o que te repulsa? E aí não dá para enfiar a goela abaixo um protocolo de autocuidado, porque o que é bom para mim pode não ser bom para você, né? Ah, Então, doses de estar na natureza, sabe? Cantar, dançar, né? Ouvir música. Eu, por exemplo, adoro olhar para o céu, ver o movimento das nuvens. Nossa, isso me regula. Porque é exatamente isso. Esse sistema que ficou muito desregulado, ele precisa voltar a se regular. E isso demanda muito tempo, né, Malena? Não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Adoraríamos que fosse, mas não é. é. O pilar social, né? Lugares que você frequenta, escolher bem esses lugares, né? Aquilo que você está consumindo nesse processo de estar com as pessoas, filtrar realmente pessoas tóxicas que precisam ser tiradas da vida, sabe? Chefes,
familiares, amigos, relacionamentos, né? E o pilar da espiritualidade, que é o quarto pilar, que para mim eu considero o mais importante de todos, que é essa capacidade de você se conectar com esse algo que é maior do que si mesmo. E isso não Uhum. precisa necessariamente você ter uma prática religiosa, né? Mas entender que existe uma conexão aí com algo que te conduz, senão a gente fica um peão solto no mundo, não é, minha amiga? Ai, E eu, verdade, Má. e eu gostaria, querida, de saber, então, quais foram os pequenos gestos de cuidado que te ajudaram a começar a se reconstruir. Ô Mari, você sabe que desde que eu não entendia sobre autoconhecimento, como os meus abusos foram feitos assim muito, eu era muito criança mesmo, né? Eu escrevo desde muito pequena e até hoje eu escrevo. E é maravilhoso, porque hoje eu tenho todo o meu próprio percurso escrito, tudo que eu consegui elaborar, as fases mais difíceis. Então, desde pequenininha eu escrevi. Eu escrevi muito. E desde pequena eu também dancei. Então, mesmo quando eu achava que eu não tinha ferramentas, eu já tinha. Porque eu escrevi e dançava desde criança. E aí na adolescência eu dancei muito mesmo. Eu fui para corpo. E eu sinto que, como foi um trauma no meu corpo mesmo, foi uma violação no meu corpo, eu sinto que ter trabalhado com a dança foi o primeiro passo para eu me autorregular, para eu trabalhar aquelas emoções todas tão desafiadoras que na época eu nem entendia, né? E aí, depois de adulta, foram várias outras ferramentas, né? Psicoterapia, muito cuidado com a minha espiritualidade, é, terapias diversas de corpo, de fala, né? E muito estudo também, né? Todo esse estudo que a gente faz, ele me ajudou a integrar muito do meu próprio processo. Então, tem muitos caminhos de autocuidado. Isso que você traz, né, desses pilares, eles são realmente essenciais. E essas ferramentas que a gente vai ganhando ao longo da jornada, né, e vai começando a colocar em prática, porque como você falou, não muda assim, né, do dia para a noite. Então, a gente vai adquirindo essas ferramentas e começando a colocá-las no dia a dia. É um tempo mesmo. Então, hoje eu tenho muitas ferramentas de terapias bioenergéticas, de respirações que me ajudam e do caminho da dança, que sempre me ajuda. É uma coisa ótima para me autorregular. Hoje eu também moro na natureza, isso é maravilhoso, poder fazer caminhada. Caminhada ajuda a gente muito a se regular. Você Mari, mora num lugar paradisíaco, né, Malena? Antes de você me trazer a próxima pergunta, eu só queria dizer que essa escrita terapêutica, como ela é poderosa, né? Eu tenho trazido pessoas poderosa, aqui, Mari, muito, muito, muito. eu tenho feito lives, né, com essas mulheres incríveis que se superaram aí dessas violências, e todas elas escreveram, né? Isso assim, é uma marca que é super importante. E o corpo, né? Porque sem um corpo acompanhando, também fica impossível. Só tentar resolver essas questões no processo mental não vai acontecer, gente. Esse processo ele se interrompe muito, né? Então, para ele estar completo, esse trabalho da corporalidade, eu também sou terapeuta corporal, é o que vai ajudando nesse caminho, né? Podemos seguir, minha linda. Super. A escrita terapêutica é incrível. Eu já fazia isso antes de saber e hoje eu estudo sobre isso, sobre esse trabalho da escrita terapêutica, né? Legal. Ô Mari, a gente sabe que o abuso sexual na infância, ele é catastrófico, né? Assim, é algo realmente que traz muitas sequelas, né? Então, queria perguntar para você o que quase ninguém entende sobre as marcas que o abuso deixa. Então, né, como a gente vem falando sem parar, o espectro realmente desse trauma ele é muito extenso, né? Então, quando a gente começa a observar as pessoas, é, por exemplo, às vezes você vê uma criança pequena com um comportamento muito sexualizado,
já saindo, trocando tendo vários parceiros, e aí ela fica mal falada pela vizinhança, pelos familiares, na escola. E pouca gente entende que essa criança pode ter sofrido ou estar sofrendo uma violência de abuso sexual. Uhum. Então, esse comportamento é um pedido de socorro e ninguém consegue perceber o que está acontecendo. A culpa, a vergonha, né? Então, todos esses sintomas, os sintomas, na verdade, que isso provoca, eles são muito extensos. A automutilação, é, as distorções corporais, a baixa autoestima, a falta de merecimento, depressão, ansiedade, essa alta sexualização, né, como eu acabei de dizer, gravidez precoce. Nossa, gente, são tantas coisas que essa violência causa na pessoa, né? E que muitas vezes a gente não entende, porque ele é extenso, né? Depois, um pouquinho mais para frente, eu vou explicar um pouco o que acontece no cérebro. Uma pessoa que é muito reativa, por exemplo, né? Essa reatividade que vez ou outra aparece porque algo desengatilha e essa pessoa explode, tem a ver com uma retenção de raiva muito grande. Uhum. Né? Em geral, essa criança precisou guardar esse segredo, engolir essa violência durante muito tempo, né? Então, esses processos de reatividade, vira e mexe, eles eclodem, né? A sensação de menos-valia também, então esses relacionamentos abusivos que não param de se repetir na vida, né? Porque você foi muito desrespeitada, né? Você, a sua noção de valor, ela foi por água abaixo, né? Enfim, os sintomas eles são tão inúmeros, né? E que a gente passa durante muito tempo, quando a gente consegue sair, então, da postura de vítima, ou seja, deixou de ser abusada, né, por alguma. Normalmente as crianças saem sozinhas disso. Quando elas Uhum. começam a crescer, elas aprendem a se defender, elas aprendem a empurrar, a dizer não, né? Aí elas passam, então, para uma outra categoria, que é a categoria de sobrevivente. E nesse sentido, então, a gente acaba gastando muito tempo, muito investimento, muito dinheiro, enfim, para ir se cuidando, né? Aí a gente vai construindo, então, esses processos do autocuidado, porque as demandas são muitas, né? Então a gente adoece mentalmente, né? E a gente Uhum. começa a ir buscando. Então, esse processo da sobrevivência aí, ele é muito importante, né? A gente entender isso. E ao mesmo tempo também ganhamos uma força gigante, né, Malena? Porque não é pouca coisa, né, se transformar num sobrevivente. E Não. você, meu bem? Ah, Você lembra e quando percebeu? Diga. queria só trazer um adendo, né, assim, que tem uma pesquisa, eu também pesquiso muito sobre violência doméstica, né, e tem uma pesquisa que traz que as pessoas que viveram o abuso sexual na infância, elas são muito mais propensas a viver, a seguir vivendo esse círculo de violências e viver essas relações mais tóxicas e as violências domésticas. Então já tem um estudo sendo feito, científico, com dados, né, então quanto é importante a gente se integrar o quanto antes, né, para quebrar esse ciclo das violências, né? Exatamente. E aí, eu queria chamar atenção também nessa sua fala para esse processo de sororidade, né, entre as mulheres. O quanto é importante a gente se constituir como rede de apoio umas das outras, né? Porque a mulher também ela desenvolve uma cultura de competição e não de cooperação. Né? Então, isso está extremamente ligado, tem muitos estudos já comprovando essa ligação direta, né, da violência doméstica, porque, claro, essa mulher ela é extremamente fragilizada, então ela Uhum. vai repetir esse ciclo, né? E eu queria saber de você, meu amor, quando você lembra que percebeu que precisava cuidar de você e não só sobreviver? Ai, Mari, essa etapa aí da minha vida foi muito, assim, clara.
Eu caí de estafa 3 vezes, assim, há uns 10 anos atrás. E a última estafa que eu caí foi assim que eu me separei do meu primeiro marido. Então, eu tinha me separado, eu tive uma estafa, assim, um burnout, ficar de cama 3 dias, sem força para levantar. E eu tinha desmaiado na frente da escola dos meus filhos, e eles ficaram muito preocupados. E ali eu, né, mãe solo, seguindo solo com as crianças, eu falei, cara, eu preciso me curar. E eu tinha a total certeza que a minha cura era no sentido mais sexual, era no sentido de todo esse abuso que eu tinha vivido e do quanto isso refletia nas minhas relações e do quanto isso me fragilizava. E eu acho que isso tem uns 10 anos. Então, foi com essa separação que eu fui realmente assim no fundo do poço. E ali eu falei, meu, eu preciso deixar de sobreviver e começar a viver. Eu preciso de cuidado. Então, comecei uma jornada mais profunda, porque eu sempre fui dessa jornada do autoconhecimento, mas eu comecei uma jornada ainda mais profunda e mais direcionada, né, para minha cura e especialmente para a cura do abuso sexual. Então foram muitas terapias, e de tanto fazer terapia eu me tornei terapeuta, porque falei, nossa, esse negócio funciona, eu preciso contar para todo mundo que isso existe. Então eu fui fazendo as terapias e fui fazendo as minhas formações e muito também, muita reza, muita reza. Esse trabalho espiritual sempre foi algo que foi muito presente na minha vida, né, e que me ajudou muito a sanar essa dor. Então, fui criando também uma rede de apoio linda. Eu pedi muito ajuda. Eu comecei a falar com pessoas do abuso mesmo. Eu também comecei a ter memórias, porque eu tinha uma filha. Então, as idades que ela ia crescendo, assim, eu me lembrando coisas que eu vivi, que eu tinha esquecido. Eu apaguei muitas coisas da minha memória. Até hoje eu ainda estou processando. De vez em quando cai uma ficha, vem uma revelação. Então, fazem uns 10 anos, assim, foi um trabalho bem árduo, bem bonito também, de muito, muito apoio, e foi isso, Mari, que me formou terapeuta também. Agora, Mari, eu falei aqui, né, que eu nem me lembro, e o que eu quero perguntar para você é exatamente isso, como que o trauma infantil se manifesta na vida adulta, mesmo quando a pessoa não se lembra ou não fala sobre isso? Nossa, essa pergunta é tão profunda, Mari, porque eu não me lembrei por muito tempo de muitas coisas. Conta pra gente. Eu ouvindo o seu relato, né, dessa questão de chegar no burnout, então, o que que é o burnout? É um sistema esgotado, né? Então, a depressão, o burnout, tudo isso acontece na vida de quem faz muito, né? Hum, Tenta muito, né? E aí chega no momento que realmente o sistema esgarça, né? Sabe? Você realmente não dá mais conta. Agora chega, eu preciso de ajuda mesmo, né? Então, na verdade, essa pergunta, Malena, ela é muito profunda e ela está na raiz exatamente do tamanho do espectro que esse trauma se causa, né? Tem um livro muito importante, eu não sei se você já leu, que é esse aqui, O Corpo Guarda as Marcas. Esse livro, ele é bem especial, tem um momento que ele fala ali que a gente tem um local no cérebro que eles chamam de moicano da autoconsciência. É um ponto que sai um pouquinho assim acima dos olhos, ele atravessa o cérebro e vai até a nuca. E ele passa por uma série de estruturas, né? Então, graças às neurociências, agora a gente está conseguindo observar tudo isso, né? E aí, em pessoas que têm é, esse, esse, esse trauma extenso, né, que ele é exatamente considerado um TEPT, né, trauma, fugiu agora, né? Enfim, esse trauma gigante, que é o trauma de guerra mesmo, né? Trauma de estresse pós-traumático.
ele é equiparado realmente a um trauma de estresse pós-traumático, ele vai fazer com que essas áreas, né, quando nesses estudos dessas pessoas que têm esse trauma crônico, se percebeu-se que não tem, essas áreas não são iluminadas o suficiente. O que, que quer dizer isso? Não se desenvolveram. Então, Uhum, olha como isso é sério. A autopercepção, né? Essa autoconsciência, ou seja, saber quem você é, entender dessa sua essência, ficou prejudicado. E isso vai provocar, então, essa série de sintomas. uhum, Então, isso vai acontecendo, né? Por que que a gente esquece? Na verdade, eu acho que não é nem que a gente esquece, é que essas áreas elas foram tão afetadas e o seu desenvolvimento não acompanhou, né? Então você não teve exatamente a capacidade de perceber, de compreender aquilo que estava acontecendo com você. Então, conforme a gente vai crescendo, isso vai a vida vai nos exigindo várias, né, esse desenvolvimento que cada área, né, vai te conduzir para X ou Y. E uhum. aí você percebe essas defasagens. Quando você se dá conta dessas defasagens, aí você vai buscar ajuda, aí você vai entender que tem algo errado ali acontecendo, né? E no exercício realmente de construir, então, essa habilidade que ficou falha lá atrás, é que essas fichas vão caindo. Porque essa compreensão vai se fazendo, né? Vai ampliando essa compreensão no momento em que você vai cuidando, né? Então, por isso que a gente, por isso que é a cura do queijo mesmo, né? Porque isso é ao longo da vida. Então, tem uma exigência, virou mãe, vai trabalhar, sei lá, recebeu uma promoção, está fazendo uma transição de carreira, enfim, todas essas demandas, né, que vão te exigindo, e essas estruturas que não foram desenvolvidas, não, você vai entendendo que, puxa, eu não dou conta disso, mas eu quero tanto, né? Você vai, então, começar a trabalhar. Posso só trazer um adendo mais nessa questão da coisa do esquecimento, né? Que tem pessoas que realmente esquecem porque não conseguem processar naquele momento, e tem também as pessoas que não conseguem entender que aquilo é um abuso, né? Porque a nossa Exato. sociedade também não sabe o que é o abuso. As pessoas acham que abuso é simplesmente um estupro, né? Uma penetração. E são tantas formas de abuso onde as crianças se sentem completamente desconfortáveis. E às vezes, em algum momento da vida, pluf, cai a ficha, puxa, aquilo lá era um abuso, não era só um carinho, não era só uma brincadeira, né? Exato. Então, E isso é muito importante o que você está falando, porque tem essa questão da dissociação, né? Você dissocia. Então, porque essa violência, ela é tão grande que ela movimenta todas essas estruturas que eu acabei de dizer, e, e você perde exatamente essa capacidade da autoconsciência, da autopercepção, de entender o que está acontecendo. Então, acontece uma dissociação mesmo, né? Ou, porque o que acontece num abuso infantil? A criança ela é pega de surpresa, né, Malena? Então ela está brincando, é uma brincadeira, ela está sendo suprida das necessidades que ela não foi atendida. Então o abusador ele é expert nisso. Ele compreende exatamente as fendas, as entradas, né, desse sistema frágil da criança. uhum. Então, ele está lá carinhando, beijando, fazendo cosquinha, né? Tudo aquilo é uma brincadeira e a criança está sendo muito envolvida naquilo. De repente, algo acontece que, opa, isso não tá bom, isso não é legal, né? E aí você vai fazer aquele. É uma confusão que acontece dentro daquela mente tão verdinha, né? E essa mistura de linguagens, né, que na psicanálise o Ferenczi fala muito bem disso, né? A criança ela está ali naquela linguagem da ternura, ela não tem isso constituído ainda como malícia, como desejo, não tem ainda nem os hormônios da sexualidade naquele corpo. Então ela está ali, tudo é uma brincadeira, tudo passa pelo afeto, né? E quando isso
acontece essa violação, né, essa ruptura, na verdade, nesse sistema, uau, existe uma carga de adrenalina ali, uma carga dopaminérgica, que vai mover muitas coisas nesse corpo que ainda não está pronto para receber Uhum. isso, né? Então, isso se constitui numa série de problemas, né, para essa criança. Ela vai, é uma adição que você introduz naquela vida, né? Verdade, Mari. Só trazendo mais uma complementação dessa fala que você trouxe, que em vários casos acontece assim, na brincadeira, mas tem muitos casos que as crianças elas são submetidas a isso às vezes diariamente. Então elas já sabem que vão passar por aquilo em vários momentos. Então eu tenho relatos de pessoas que passavam todas as férias, ela sabia que ela ia ser abusada pelo tio, ou filhas que sabiam que toda noite ia ser abusada pelo pai. E existe às vezes uma, eu não sei nem que nome que dá, mas é como se ela soubesse que ela não tem como fugir daquilo. É muito ruim. E a pessoa, ela meio que se abandona, né? Assim, ela não tem como fugir, às vezes não tem para quem contar. Então, também existem esses casos mais recorrentes que a criança já sabe, puxa, isso vai acontecer. Quando eu for na casa do vovô, vai acontecer isso. Esse vizinho que vem aqui todo dia, ele faz isso. Mas ela não consegue, às vezes, nem falar sobre isso, né? Então, enfim, são tantos vieses e camadas, né, desse trauma que a gente poderia ficar falando horas aqui, né, Mari? É muita Exato, coisa mesmo. né? Eu costumo chamar isso de calvário, né? É um calvário onde a criança está inserida, né? Por quê? Por que que ela não consegue contar, né, Malena? Porque tem uma função do sistema nervoso autônomo, que é essa neuropercepção, né? Então, o que está acontecendo aqui entre a gente, aqui eu estou neuroceptando você, você está me neuroceptando, a gente entende as expressões, o time de uma pergunta para outra, enfim, o seu tempo está meio restringido, né? Então, a criança percebe isso, e ela percebe até mais do que a gente, né? Só que ela não tem a elaboração que nós temos adultos, já com esse córtex pré-frontal elaborado. Então, a criança entende que ela não pode contar, porque ela não vai receber o acolhimento necessário, né? E aí, essa, então, é a minha próxima pergunta para você. O que você precisou engolir sozinha, que hoje merecia um acolhimento? Nossa, Mari, eu acho que a solidão foi algo muito difícil de lidar mesmo, porque isso foi um trauma que aconteceu na minha casa. E não vou falar, a pessoa vai ficar meio óbvio aqui, né? Mas assim, eu apanhava muito da minha mãe. E eu nunca ouvia assim, filha, pode contar comigo. Eu não me sentia protegida já. Apesar de não ter a elaboração, eu sabia que eu não tinha com quem contar lá na minha infância. Então eu chorava, eu escrevia, eu dançava, eu nem sabia o que era aquilo que estava acontecendo, né? E depois, pela vida fora, eu tive que me tornar uma mulher muito forte. Na verdade, eu me tornei uma criança já muito forte, porque fui eu que falei para a pessoa que fazia isso, ó, chega, em mim você não toca mais. E eu falei para essa pessoa depois de uma aula de educação sexual que eu tive na escola. Mas eu tive ainda que engolir aquela convivência. Eu segui convivendo por muito tempo. E os abusos físicos pararam, mas os abusos emocionais não pararam, né? Então eu tive que engolir isso. E então, além dos abusos físicos, teve uma outra série de violências que eu tive que engolir, né? Que eu tive que passar, que eu tive que suportar, que eu tive que sobreviver. E isso causou uma série de sequelas que eu venho cuidando até hoje, né? Então, eu tive que engolir muita coisa, Mari, muita coisa e por muito tempo, assim. Então, as sequelas foram muitas também, né, para lidar com isso, né? E aí, Mari, já pegando o gancho, que é tão difícil, eu tive que engolir coisas do tipo também, quando eu contei para algumas pessoas, elas simplesmente não falaram nada, assim. Quando eu contei para minha mãe, ela não disse
Nada, não disse nem eu sinto muito. Há alguns anos atrás eu contei para uma tia e ela duvidou de mim. Eu já era adulta, terapeuta capacitada. Ela duvidou de mim. Então a gente ainda tem que engolir uma retraumatização de pessoas que não sabem como falar, o que fazer nessa situação. E aí, Mari, eu quero trazer essa bola aqui para ti. O que nunca deve ser dito a uma pessoa que sofreu abuso na infância, Mari? Igual, até me arrepiou toda essa fala que você trouxe, querida, né? Sentimos muito sempre, né, umas pelas outras, assim, quando uma mulher se levanta e começa a falar sobre esse tema, o quanto é importante a gente falar, né, a gente se capacitar, porque a educação em sexualidade é o que vai fazer essa mudança, né, essa mudança, porque o machismo, ele também está internalizado nas mulheres, né, muito internalizado. Então, é isso que precisa, exatamente essa rede de apoio, né? Essa sororidade entre esse sexo feminino, né? Então, o que jamais a gente pode dizer para uma criança? Então, você imagina o desespero dessa criança que está nesse calvário, como você mencionou, essa que já espera o abuso, né, no meio da noite. Essa criança, ela guarda esse segredo e ela ensaia várias e várias vezes, ela imagina para quem ela pode contar, né? E ela não consegue. Por quê? Porque ela é neurocéptica que puxa a vida, isso aqui não é seguro, essa pessoa não é segura, a outra também não, e ela vai guardando aquilo, né? Então, quando a criança cria essa coragem, gente, a gente tem que tentar se colocar no lugar dessa criança e perceber o quanto ela já sabe que ela está guardando aquilo há quanto tempo, né? Então, nunca, jamais a gente deve duvidar do que essa criança está dizendo. Porque a criança, ela não tem essa estratégia da mentira, da manipulação, sabe? A criança, ela vai mentir para sair de um problema, como diz a Leiliane, né, que é a nossa mentora nessa pós-graduação, e não para entrar no problema, né? Então, ela não tem essa estratégia. Se ela conta uma coisa como essa, a gente tem que entender que onde há fumaça há fogo, gente, né? Então, jamais duvidar dessa criança. Nunca questionar, mas será mesmo que isso aconteceu? Ou então, nossa, mas eu acho que era uma brincadeira, ele estava brincando com você, né? Então, essa criança, ela precisa de tanto acolhimento, né? Então, quando você duvida, quando você questiona, é, quando você induz, né, algumas questões, por exemplo, você vai perguntar, por exemplo, para a criança, mas ele tocou onde? Ele mexeu, por exemplo, ele mexeu na sua pepeca? Né? Não, apenas ouça a criança. E quando ela disser que, olha, alguém me tocou, é mesmo, meu amor, onde essa criança, onde essa pessoa tocou você? Né? Em que lugar? Onde é que vocês estavam? Né? E não, já ele te levou para o quarto, vocês estavam na cama, sabe? Porque isso vai inibir ainda mais. Imagina o constrangimento, a vergonha, a culpa, né? O sentimento de abandono, de rejeição, enfim, todo esse movimento que a gente está trazendo até agora, né? E a falta de acolhimento, né? Então vai acontecer exatamente isso. Se você duvida, você vai causar uma retraumatização. E aí vai ser pior, né, ter falado do que não ter falado. Verdade, Mari. E o que você gostaria de ter ouvido lá atrás, meu amor, quando ainda não conseguia falar sobre isso? Ai, Mari, eu adoraria ter ouvido histórias. Esses livros de proteção que hoje eu leio para as minhas crianças, quem me dera ter escutado essas histórias lá quando eu era uma menininha, né? Eu gostaria muito de ter ouvido que o meu corpo era meu. Eu falo isso hoje pro meu filho desde a barriga, eu acho, desde muito.
Eu tenho um filho de 3 anos, uma de 15 e um de 17, né? Então, é, dá para experimentar muito, né? Eu fiz até um post ontem falando, né, sobre o que eu gostaria de ter aprendido, que hoje eu ensino aos meus filhos. Então, eu gostaria muito de ouvir o que é parte íntima, quem toca, quem não toca. O trabalho com as crianças, o trabalho lúdico, ele é tão bonito, né? E ele é tão eficaz. O Jorge, um dia desse, foi para a escola e ele não deixou a professora trocar a fralda. Então, nossa, passou um pouco do ponto, né? Mas ok, não é qualquer um que toca nele, não. Que Não, maravilhoso né? Eu isso. gostaria muito de ter ouvido isso de alguém, né? Eu gostaria muito de ouvir que eu não estava sozinha. Eu gostaria muito de ouvir que eu não precisava ser forte o tempo inteiro depois que eu cresci, né? Porque a gente veste essa couraça para se proteger e a gente segue pela vida com isso. E é isso que dá o burnout, né? É isso que dá a depressão, é isso que dá esses cansaços, porque às vezes a gente está carregando um peso tão gigante, né? E a gente acha que tem que carregar isso sozinho. Como a gente passou isso lá atrás sozinho, a gente segue, né, achando que tem que passar sozinho. Então, eu gostaria de ter ouvido antes, né? É óbvio que o trabalho terapêutico me ajudou, mas caramba, eu levei bastante tempo para conseguir me restaurar e entender que tudo bem ser frágil, que tudo bem não ser forte o tempo inteiro, que tudo bem agora eu posso descansar porque eu não tô mais em risco, né? É diferente, né? Quando você é criança, meu, e você tá ali no risco o tempo inteiro, realmente não tem como não criar um estresse pós-traumático, né? Porque você vive no risco, você vive atenta. Então, gostaria muito de ter ouvido isso. Exatamente, E Marina. mais uma coisa que eu gostaria muito de ter ouvido de minha mãe era: eu gostaria muito de ter ouvido "Eu te amo, filha, pode contar comigo". Eu não me lembro de ter ouvido um "Eu te amo" assim, quando eu era pequena, então realmente a minha rede de apoio era quase inexistente, né? Então, eu sinto que a gente, como mãe, como pai, pessoas que estão aí pela proteção, é muito importante a gente ter esse vínculo afetivo com os nossos filhos, com as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos alunos, né? Porque esse vínculo afetivo é que vai fazer com que essa criança confie em você para te contar algo errado que esteja acontecendo. Sem esse vínculo afetivo, né? Se é uma criança que apanha, que escuta gritaria, que vive outros tipos de violência, em quem que ela vai confiar? Então, né, não é que a gente não tenha que dar os limites para as crianças, mas a gente precisa também trazer um afeto, um amor, um carinho, criar uma confiança com os nossos filhos, com as nossas crianças, as crianças que a gente, né, atende de alguma forma ou dá aula, enfim. E essa questão do limite, que é tão importante, né, Marlene, entender, porque as pessoas também, elas estão muito perdidas nesse lugar, ou elas vão para uma educação extremamente conservadora ou extremamente liberal, né? Então, esse meio termo aí, está todo mundo embolado nessa história. Então, o Perdido, limite né? é constituir esse contorno ao redor dessa criança, né? Você me perguntou sobre o que não dizer para a criança. E faltou na minha fala uma coisa que todas as pessoas precisam entender, que é o que dizer quando você recebe essa notícia de uma criança, né? Você ter calma, ter tranquilidade, respirar e dizer muito obrigada por ter confiado em mim, né? Eu estou aqui com você. Isso a Eu gente precisa acredito no que você aprender fala, né? Dá voz para enquanto essa criança. sociedade, né? Aprender a acolher, né? A dizer tá tudo bem, agora eu estou aqui com você, agora você pode contar comigo, agora você pode confiar em mim, né? Verdade, Mari. Ufa, É muita coisa, né? mexe, né? Mexe, isso Mari, eu mexe. quero fazer uma pergunta aqui, né, que eu acho que pode ser bem importante para as pessoas que estão ouvindo a gente. Como o corpo reage ao trauma? E como também ele pode ser um aliado de cura? Essa pergunta é maravilhosa, né? Então, naquelas estruturas lá, né, que eu estava explicando, que elas ficam menos iluminadas, porque elas não se desenvolveram, né? Ali está, então, o seu radar, o seu GPS, né, o seu Wi-Fi,
está tudo constituído ali. Se isso está bugado em você, né, você realmente não consegue perceber o que está acontecendo. Então, por exemplo, num trauma, né, esse trauma que, por exemplo, a criança já espera o abusador chegar na sua cama de noite, esse sistema está extremamente ativado, né? Então, o sistema nervoso ativado é aquele momento em que a gente precisa ligar para realmente sobreviver. Estou em perigo de vida. Uhum, Algo aconteceu que eu preciso, ou para me preparar, ou para lutar, ou para fugir, ou eu colapso, né? uhum. Então, nesse momento, o seu corpo ele é preparado para isso. Sistema nervoso autônomo, você não para e olha ali o tigre no meio da mata e diz, ai, que lindo, será que se eu passar a mão nele ele vai me morder? Não, o seu sistema nervoso autônomo já faz você sair voando ou pegar algo para atacar, né? Ou você congela e se finge de morto ali, porque né, o seu sistema entende que não vai dar para enfrentar aquilo. Então, esse sistema ativado, né, que vai começar a secretar cortisol, adrenalina, noradrenalina, vai fazendo com que você se prepare para isso. Então, uma série de coisas vão acontecer no seu corpo, pupila regalada, respiração mais ofegante, né? O sangue vai para a periferia para você poder ter né, essa movimentação, enfim. Depois que o perigo passou, Malena, o ideal é que essa curva que subiu volte para esse nosso sisteminha aqui, como nós estamos aqui, tranquilas, um pouquinho ativadas, porque estamos, né, concentradas, seguindo aqui a nossa colinha das perguntas e respostas, enfim. Mas é uma ativação tranquila, né? Esse estresse, ele é necessário para isso que a gente está fazendo agora. Daqui a pouco termina a live, a gente relaxa, vamos para as nossas atividades e tudo bem. Nesse sistema nervoso ativado desse estresse pós-traumático, essa curva não desce, ou seja, Uhum, não acontece esse relaxamento. Então, o que é o contrário de perigo? O contrário de perigo é segurança, né? uhum, Então, na teoria polivagal, que explica muito bem sobre isso, esses processos que acontecem no sistema nervoso, o Stephen Porges, que é o idealizador dessa técnica, ele diz que a segurança está, que a cura está na segurança. Então, ok, eu me estresso, eu me ativo, daqui a pouco volta e está tudo certo. Quando eu não uhum, consigo voltar, é esse sistema de sobrevivência, né, que não para. Então, é isso que vai acontecendo no corpo e que também tem uma coisa que é muito importante, que nós já falamos aí, mas acho que agora eu preciso costurar isso melhor, que a gente não ressignifica um trauma, que fica tentando só entender as questões pelo processo mental, né? uhum, Pelo contrário, você precisa significar o trauma, você precisa dar significado para o que aquela pessoa viveu, porque muitas das vezes ela nem percebe que ela sofreu um abuso, né? Então, o que acontece? Precisa acontecer um processamento, né? O que é uhum, o processamento que poucas pessoas entendem também? É você poder agora, adulta, segura, em processo terapêutico, com os recursos que você conquistou, é você poder, então, sentir aquilo que você não deu conta lá atrás e você engoliu, guardou, trancou, né? E agora, com outros recursos, com todas as ferramentas que você conseguiu constituir, voltar a sentir aquilo, né? Para que esse corpo agora, né, consiga expressar essa emoção. Então, aí, uhum, nesse sentido, né, o trabalho da focalização que eu faço, que é essa reconstrução desse relacionamento interior, poder dar voz para isso, né? Poder deixar isso em você se expressar agora,
sabendo que você, adulta, está aí acolhendo, amparando, cuidando. Esse, então, é o processo do início da cicatrização, né, dessa ferida que ficou aberta lá atrás. Então, esse processamento eu sinto, primeiro eu sinto, depois eu processo, que é meio aquele ziriguidum que dá, sem que você não entende direito o que está acontecendo, e aí sim eu elaboro, né? Então, isso é um processamento traumático, né? O que mais que é muito importante nessa pergunta que você me fez, né? Que como é que o corpo reage? E como é que ele pode ser o seu aliado, né? É reaprender a descansar, né? Que é isso, no burnout você não descansa. Não tem, esse sistema não tem como descansar, porque ele não relaxa nunca, né? Então, quando a Uhum. gente vê os animais descansando, por exemplo, você vê eles se largam e se entregam inteiros, né? A gente perdeu essa capacidade. Os nossos músculos, as nossas vidas, a gente está o tempo inteiro assim, né? Nessa, sabe, essa tensão. Preparado para lutar ou fugir, né? Oi? Preparado para lutar ou fugir. Preparado para lutar ou fugir. Atiçadíssimos. Você está em suspenso, assim, né? Você está sem, sabe? Então, esse processo realmente de poder entregar, né, tudo isso para a gravidade, de aprender, entender que o descanso ele é extremamente necessário para a nossa saúde, né, como um todo. E a gente está vivendo uma sociedade que você não pode descansar. Quem descansa é mal visto, né? Então, construir as pausas necessárias, ou tirar um dia para descansar, para fazer nada, né? Para realmente fazer encontros consigo mesmo, né? Eu gosto muito disso. Então, hoje eu vou sair comigo, né? Eu vou me levar para passear. Eu vou fazer aqui em São Paulo, tem aquele tanque, sabe? Com aqueles sais de Epsom, que você boia, né? Ai, que delícia. É incrível isso. E que é exatamente isso, você poder entregar, né? Acho que deu essa resposta. Deu, e assim, né, se falando de corpo e de cura pelo corpo, eu entendo que existe um processamento todo mental, mas eu, como terapeuta corporal e dentro do meu trabalho e da minha integração, foi muito trabalho de corpo mesmo. Tem um trabalho que são as bioenergéticas, que é o quê? Movimentos, sons, e são movimentos próprios, às vezes, para cada emoção que você sente e para cada lugar que está sobrecarregado no seu corpo, né? Assim como você falou, a gente às vezes está super sobrecarregado aqui, né? Da onde que vem essa tensão, essa preocupação que não cessa? E às vezes não é só você falar assim, ó, corpo cessa, corpo eu vou descansar. A gente não sabe descansar. Então, muitas vezes é importante fazer um exercício de ativação do corpo, de movimentação do corpo e da voz. E isso vai te levar para um descanso. Isso vai ajudar a desligar a tua cabeça que não para. Então, esse trabalho corporal que eu faço, que eu fiz muito e que faz diferença, né? Que às vezes é mais ainda do que você tentar ir descansar, porque às vezes você vai tentar descansar e não consegue. É foda. Para alguns casos, Mari, a gente não consegue. Tem momentos da vida que a gente não consegue e que só deitar e descansar não te resolve. Então, precisa, às vezes, fazer essas práticas de movimentação, que eu chamo também que é, às vezes, uma limpeza. É, às vezes, um espaço para você botar aquela energia para fora, extravasar, descarregar, porque o que que acontece? A gente está super, hiper carregado, então precisa descarregar. Por isso que a natureza é maravilhosa também, né? Você toma um banho de mar, um banho de cachoeira, pisa na terra, já descarrega. Isso é científico, isso não é papo holístico, sabe? Isso tem Não, vários estudos do quanto a natureza ajuda a gente a descarregar até a energia elétrica que a gente carrega no nosso corpo e a gente vive com esse celular na mão, carregado de bioeletricidade, de eletricidade. A gente precisa mover a nossa bioeletricidade, porque a gente carrega tudo isso. E aí você se recarregar, ou seja, abrir espaço. Então, a respiração, exercícios que você faz, de movimentação do corpo, de tudo, de abertura de boca, né? Isso tudo te ajuda a abrir espaço. Para quê? Para que você possa se preencher agora com uma coisa saudável. Então, eu vejo que o trabalho de corpo, ele é essencial. E o corpo, ele tem muita sabedoria para ajudar a gente, né? Ainda mais o corpo feminino.
O corpo feminino que é cheio de mistérios, né? De transformação. A gente tem um poder de regeneração que é um negócio assim incrível, né? Então a gente pode usar isso a nosso favor. Terminações nervosas todas, né? Então, na verdade, eu acho que assim, é, por exemplo, no meu atendimento online, né, eu pela focalização eu consigo provocar essas sensações que estão presas lá dentro, né? Então a sensação chega e aí a gente acolhe e processa. A bioenergética ela vai ajudar a essa emoção que ficou presa lá dentro se expressar, né? Uhum. Então, todas essas linhas elas se conversam, né, Malena? Por isso que a gente precisa de tanta capacitação, né, minha amiga? Porque é uma coisa que está ligada na outra realmente, né? E Então, para sem cada um, um corpo jeito que também não funciona, tem né, cura, amiga? né? É impossível curar sem corpo acompanhando, né? E como é que você cuidou da sua raiva, querida, da sua dor, sem se perder, né? Nessa gama de emoções? Ô Mari, eu sinto que por muito tempo eu neguei a minha raiva. Por muito tempo eu fui botando ela para debaixo do tapete, porque eu também fui criada para ser uma menina doce, que perdoa todo mundo, que olha todo mundo com amor, que não sente raiva. Eu fui domesticada nisso, assim, sabe? Nessa cultura aí. E E foi depois que eu me separei mesmo, só depois, lembra daquele terceiro burnout lá, é que eu realmente acessei a minha raiva. E quando ela veio com tudo, era muita raiva. Eu achei que eu ia explodir de tanta raiva. E naquela época eu não sabia muito o que fazer, porque eu ainda não tinha as ferramentas que eu tenho hoje. Então, eu tive muitos surtos de choro, de gritar, de ter choros com umas vozes estranhas, choros muito diferentes que eu nunca tinha tido, muita vontade de matar, de bater, de espancar. Tinha muita raiva num nível assim, brutal, e eu não sabia o que fazer. Então eu comecei a. Eu lembro que o pai dos meus filhos ele chegou e falou assim para mim: você precisa fazer yoga, respirar. E eu falei: yoga, caralho, que eu vou fazer yoga, respirar, eu quero é matar alguém. Quero fazer dó, né? Mari, e eu fui fazer boxe, eu fui fazer uma meditação ativa, eu fui fazer Muay Thai. Eu fiz um ano de Muay Thai. Aquilo foi assim meditativo para mim, foi bálsamo. Eu aprendi muito no tatame, eu fui muito respeitada, muito, e eu aprendi muito a me defender, porque eu não tinha defesas. Então, todo o trabalho dessa arte marcial do Muay Thai me fez assim aprender a defender. Tá vindo daqui, ó, eu sei me proteger, sabe? E foi algo assim muito significativo e eu amei o meu professor, os meus amigos. Eu me senti profundamente respeitada. Quando eu lutava com homens que sabiam muito mais do que eu ficava impressionada como eles tinham a destreza de não usar a força toda deles comigo. Eu aprendi isso assim, foi uma coisa filosófica. Eu falei, gente, foi a melhor meditação. Mas hoje, né, quando ainda tenho esses acessos de raiva, né, hoje em primeiro lugar eu aceito. Eu acho que é um trabalho realmente de se permitir sentir, de dizer para mim, tá tudo bem sentir isso. A raiva, ela é um dos sentimentos humanos, né? A gente às vezes tenta negar, a gente tem medo, e às vezes, como a gente boicota, ela vem às vezes muito assustadora. Então, criar espaço para que você possa sentir, às vezes ela vem, né, assim, inadequadamente, aonde não devia vir. Porque como é que eu cuido disso, né? Agora sabendo que eu posso sentir essa raiva, então me permito chorar, eu me permito fazer meditações ativas de corpo, que vibra o corpo inteiro, fazer caminhada, falar sobre, estudar sobre, entender essa emoção foi muito importante para mim, porque eu achava que era errado sentir raiva. Né? E todo ser humano sente raiva, ela é uma das 5 emoções básicas, né? Que deve ser ensinado desde criancinha, ó, sei que você está sentindo, meu bebê é raiva, você está com raiva por causa disso, disso, daquilo. E não fazer que a raiva é algo assim, como um monstro, né? Então me permite sentir, eu sei que hoje a raiva e a dor, elas funcionam como bússolas. Então quando elas aparecem, é um sinal que eu preciso olhar para elas, né? Que talvez eu precise ali descamar
mais uma camadinha, que eu preciso entender do porquê que elas estão aqui, porquê que elas estão tão fortes, né? É isso, Mari. É, e também E por baixo da raiva, né? Numa camada mais profunda, tem uma tristeza muito grande, né, Malena? A raiva, ela serve um pouco para fazer essa contenção. Então, quando a gente consegue processar esse sentimento, que ele é tão importante, a gente consegue também canalizar para ir buscar aquilo que a gente quer, né? Que é usar essa força da raiva para buscar aquilo que é seu, né? Então, esse é um trabalho bastante importante do terapeuta, né? De ajudar a modelar isso, né? arrasou, Mari, exato isso. A raiva ela pode ser usada tanto para te acabar quanto para te elevar. Se você pega a sua raiva e canaliza para uma coisa bacana, né, para uma coisa, para um projeto, para, né, eu uso muito hoje para o Maio Laranja a minha raiva. Eu boto a minha raiva aqui, transformando em conhecimento para, né, que outras crianças não vivam isso. Então, é muito maravilhoso quando a gente consegue também fazer essa canalização dessa energia, né, dessa emoção. Ô, Sim, sem Mari, tá dando um dúvida. pouquinho do nossa hora. Eu pensei em a É, gente fazer mais uma pergunta. Eu vou puxar para a última, tá? tá ótimo, querida. Bora lá. Gostaria muito que você, né, trouxesse uma mensagem para alguém que viveu isso e que sente vergonha, medo ou dúvida, né, sobre como procurar ajuda. Uma mensagem, né, que você possa deixar para as mulheres que estão ouvindo essa live ou que vão ouvir daqui a pouco. E os homens também, né, falando que sobreviventes de abuso infantil não são só mulheres, meninos passam por isso tanto quanto as meninas, infelizmente também, né? Exatamente. Então, primeiro, assim, deixar as pessoas entenderem, né, que a culpa, a vergonha, a raiva, todos esses sentimentos, eles fazem parte desse processo, mas que isso deveria estar muito mais linkado ao abusador do que a si mesmo, né? A gente não tem que ter vergonha de ter passado por esse processo. Quem tem que ter vergonha é o abusador, né? Porque é o abusador que faz parte dessa escória social, né? Não nós. Então, é muito importante que a pessoa possa ir buscar ajuda, né? Tem três pilares muito sérios assim que constituem esse nosso trabalho. Primeiro é a aceitação de tudo o que te aconteceu, porque é impossível você voltar lá atrás e querer resolver alguma coisa. Isso é a conversa do louco, né? Então, aceitar tudo que foi vivido e entender que aquilo te compõe, mas nada daquilo te define, né? A autocompaixão, que é a capacidade de você poder se sentar com as suas dores. E foi exatamente isso que nós fizemos nessa live, né? Tão linda, tão rica, tanta gratidão, Malena, né? Por tudo que você abriu e expressou aqui pra gente. E a gentileza, né, meu amor? Ai, A gentileza, Mari. gentileza, se tratar com delicadeza. Por quê? Por que que a gente cai nessas armadilhas? Porque as nossas necessidades emocionais, em especial, não foram atendidas lá atrás, né? Então, agora, quando a gente se olha desta maneira, nada disso, né? Então, a gentileza. E também, né, procurar essa rede de apoio, né? E isso é o melhor, né, que a gente pode fazer por nós, realmente, é se agregar com essas pessoas que estão aí, né, nessa luta. E é preciso cicatrizar as feridas, né, Malena, para a gente poder seguir adiante. Então, acho que essa é a minha mensagem, querida. Muito, muito obrigada pela sua participação. E eu já vou deixar um convite aqui para você, para daqui a pouco, assim, sei lá, daqui a uns 2, 3 meses, a gente voltar falando de práticas mesmo, né? De práticas com Uhum. as quais a gente pode ajudar as pessoas nesse processo. Ai, Mari, maravilhosa. Vamos sim. Adorei fazer essa live com você. Queria deixar um recadinho também para quem viveu essa dor na infância.
né? Que existe uma sabedoria muito profunda no nosso corpo e que é possível a gente recuperar a nossa integridade, cicatrizar essa ferida que às vezes a gente segue pela vida com essa ferida aberta mesmo, né? Então, cicatrizar, colocar remedinho, existem muitos remedinhos, a gente precisa ter a coragem de buscar ajuda por nós, né? Buscar profissionais. Hoje a gente tem um pouco mais de visibilidade do tema, tem profissionais capacitados. Poxa, a gente faz parte de uma rede linda de Masters e Paz. São muitas pessoas capacitadas, então que a gente possa buscar, né? Se você não tem condição financeira, procura um atendimento social, busca. Eu lembro que quando eu comecei a fazer terapia, eu não tinha grana, eu era mãe solo, eu tinha já que batalhar muito para sustentar aqueles filhos. Mas eu queria tanto, do fundo do meu coração, me curar, que as coisas foram aparecendo para mim. Livros, pessoas, meus primeiros mentores, assim, terapeutas, eles queriam usar o meu espaço, nem precisei pagar. Tive um ano, assim, de duas pessoas me ouvindo, me ajudando a cuidar daquela dor, né, assim. Trocas são possíveis, né? Então é preciso ter coragem de construir essa rede de apoio. E hoje, como adulto, a gente faz isso pela nossa criança. Então, aquilo que a gente não teve lá atrás, não é que a gente vai recuperar e voltar, a gente não vai, não volta no passado, né? Mas a gente consegue hoje, como adulto, trazer ferramentas para lidar com essas emoções e cuidar dessa criança que tem dentro da gente, né? E a roda gira, gente. Então, né, a gente tem um poder aí de autocura muito grande. Não é um, não é uma coisa simples, é um processo, são muitas camadas, né? Assim, depende muito do grau, do trauma, do que foi. Mas existe muita cura. A Mari é uma profissional maravilhosa, está aqui apta para atender, faz atendimento online. Olha que maravilha, gente. De todo lugar do Brasil e do mundo você pode se tratar com essa mulher. Eu estou aqui também para ajudar com educação, com cuidado da sexualidade feminina, que é um trabalho que eu faço antes do trabalho de prevenção do abuso, né? Então, em todos os meus atendimentos sempre tiveram tantas mulheres com essas dores que eu fui atrás de me capacitar para isso. É impressionante, assim, né? O número de mulheres que viveram alguma violência sexual mesmo na sua vida, ou na infância, ou na adolescência, ou na vida adulta. Mulheres adultas também passam por isso e também precisa de cuidado, inclusive dentro do casamento. Muitas mulheres sendo violentadas dentro do próprio casamento. Isso não é legal. Mas enfim, Mari, muito, muito obrigada pela oportunidade, pela troca, pela partilha profunda. Te amo, minha amiga. Honro tua vida na minha, teu trabalho. E a gente segue junto aí, nesse mês e todos os dias, né? Também te amo, querida. Muita gratidão, viu? Você tem um dia lindo, né? E vamos continuar aqui. Um beijo. Beijo, Mari. Um beijo, pessoal. Até mais. Gente, muito obrigada também pela participação de todo mundo aí. Agora eu vou colocar essa live para gravar e espero que eu consiga, né? Eu sempre fico meio aflita nesse momento, mas bora lá. Então, um beijo, gratidão a todos aí.